Olha, ontem, dia de diplomação do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, Brasília viveu um cenário de guerra. Revoltados com a prisão de um cacique por atos antidemocráticos, manifestantes queimaram veículos e tentaram invadir a sede da Polícia Federal. Michael Leão traz as informações. No início da noite, a capital do país se transformou em um cenário de guerra. A confusão começou quando manifestantes contrários à prisão do cacique Sererê Chavante tentaram invadir a sede da Polícia Federal. O líder indígena teve a prisão temporária decretada por realizar atos antidemocráticos. A gente precisa de reforço. Advogado, quem foi, venha tirar ele da cadeia, porque ele deu a vida dele pelo povo, pelo Brasil, pela pátria. Eu quero meu marido de volta. Sem conseguir entrar no prédio, os manifestantes destruíram cerca de 10 carros que estavam no estacionamento. A polícia militar usou bombas de efeito moral para afastar o grupo, mas outros apoiadores foram para cima dos militares com pedras e paus. Os manifestantes logo se dispersaram pelo centro de Brasília, começando os atos de vandalismo e os confrontos com os policiais. Em vários pontos, as vias foram bloqueadas, com fogo e veículos incendiados. Aqui no Eixo Monumental, uma das principais vias de Brasília, 2 ônibus foram incendiados. A gente vê ali atrás, um deles já completamente consumido pelas chamas. Esse outro aqui, ali embaixo, ainda tem um pouco de fogo. O veículo também foi inteiramente destruído pelo fogo. A gente vê ainda fumaça saindo ali de dentro. A ideia era que esse ônibus aqui fosse jogado do viaduto na pista que dá acesso ali embaixo. Imagens gravadas momentos antes mostram quando o ônibus é empurrado até aqui no viaduto. Em vários pontos da cidade foram registrados atos de vandalismo. Quem se deparava com os manifestantes fazia o possível para conseguir fugir. Nem mesmo a viatura da PM escapou das pedradas. A segurança no centro de Brasília foi reforçada por terra e também no ar. Alguns dos manifestantes tentaram chegar ao hotel em que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e membros do novo governo estão hospedados, mas foram afastados pelo batalhão de choque. Depois que a situação foi controlada, agora perto da meia-noite, os carros começam a tentar circular, mas ainda é complicado, que parte das ruas estão assim, completamente cheia de obstáculos. Nesse caso aqui, até a árvore serviu para bloquear o tráfego. Depois que a situação foi amenizada também, deu para começar a calcular os prejuízos. Aqui no estacionamento da Polícia Federal, a gente percebe ali, 2 carros completamente queimados, um outro carro de luxo ali com a traseira completamente destruída também, e para todos os lados que se olha, a gente encontra veículos da mesma forma, olha, completamente queimado, e inclusive a caçamba ainda pega fogo. O futuro ministro da Justiça, Flávio Dino, repudiou os atos. Ninguém, absolutamente ninguém, com atos de violência, vai fazer cessar a providência de responsabilização. Isso todos podem ficar tranquilos. Agora, isso com serenidade, com prudência, com tranquilidade nos termos da lei, todas as pessoas serão responsabilizadas. Ainda durante a madrugada, começa agora o serviço de limpeza e remoção dos veículos. Nossa equipe encontrou agora o 3º ônibus aqui, completamente destruído. Somente a estrutura, que é de ferro, conseguiu resistir às chamas. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, outros 10 veículos pequenos, como aquele ali, foram destruídos pelas chamas. E olha, nem mesmo a delegacia, que fica inclusive em frente a essa área em que nós estamos, a 5ª DP, foi preservada. O Alessandro Palmier vai mostrar pra gente. A vidraça foi destruída e uma viatura que estava estacionada em frente também foi depedrada. E após a noite movimentada, com veículos queimados e confronto de manifestantes com a polícia, como está Brasília neste momento? O repórter Michael Leão conta pra gente. Boa tarde, Michael.
Oi, Luciana. Oi, Lucílio. Bom dia para vocês, para todo mundo ligado no Jornal do Meio-Dia. Aos poucos, a vida do brasiliense vai voltando ao normal, mas foi uma noite de terror, viu? Inclusive, a gente está bem em frente ao local em que um dos ônibus foi queimado essa noite. Essa foi uma das formas que os manifestantes encontraram, inclusive, para bloquear acesso às vias aqui do Distrito Federal. Tudo começou depois que um cacique, líder dos movimentos contrários à eleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, foi preso lá no Palácio da Alvorada. Esses manifestantes que estavam lá vieram então para a sede da Polícia Federal e tentaram invadir o prédio para resgatar esse índio. Só que a Polícia Militar conseguiu controlar ali a situação, impedir que eles invadissem o prédio e nesse momento então começou uma confusão na parte do estacionamento. Cerca de 9 carros que estavam lá foram atacados e tiveram seus vidros quebrados, lataria amassada. A Polícia Militar então pediu reforço para tentar dispersar esses manifestantes. Mas no momento em que começaram a utilizar as bombas de efeito moral, as balas de borracha, outros manifestantes foram para o confronto direto mesmo. Inclusive que estavam em outras regiões, correram para lá e aí a situação saiu do controle. Eles começaram a circular pelas áreas da região central aqui de Brasília e começaram então os atos de vandalismo. Começaram a colocar fogo nos carros, nos ônibus. 4 ônibus do transporte coletivo do Distrito Federal foram incendiados e, segundo a Secretaria de Segurança, pelo menos 10 veículos foram incendiados. Um deles, inclusive, Lucílio e Luciana, naquele posto que a gente vê ali no fundo, ele foi incendiado a poucos metros de uma bomba de combustível. Imagina o perigo. Ali naquele posto também tem uma revenda de botijões de gás. Eles arrebentaram o cercado em que esses botijões eram guardados, colocaram esses botijões dentro do carro, tanto que a gente consegue ver em algumas imagens que circulam nas redes sociais, explosões de dentro desse veículo e tudo muito perto desse posto de combustíveis. Uma outra preocupação da cúpula da segurança pública aqui do Distrito Federal era justamente aquele prédio que está logo após a Torre de TV, que é onde está hospedado o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, e outros membros do novo governo. Alguns manifestantes tentaram, inclusive, seguir lá para a região do prédio, mas foram impedidos pelo batalhão de choque. Agora, na hora do almoço, a gente ainda percebe, tem o patrulhamento aéreo, várias viaturas espalhadas pelo Distrito Federal. Ninguém chegou a ser preso ainda, mas a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal está na rua monitorando justamente para identificar esses manifestantes e, sendo identificados, eles devem ser presos. Segundo o secretário de Segurança Pública aqui do Distrito Federal, não dá para afirmar que todos vieram do acampamento que está em frente ao quartel-general do Exército aqui em Brasília, mas que a maioria teria vindo de lá. A gente segue acompanhando e qualquer novidade a gente aciona vocês. De Brasília, Maicon Leão para o Jornal do Meio-Dia. Parabéns pelo trabalho aí, Maicon Leão, toda a equipe do SBT do Distrito Federal, madrugada afora e dando com detalhes essa manifestação lá. Aliás, ato de vandalismo, para não dizer outra coisa, manifestação que nada. E com todos os detalhes, entrevistando aí o futuro ministro e trazendo também as informações da Secretaria de Segurança Pública lá do Distrito Federal. Lembrando que a cobrança está muito grande, principalmente nas redes sociais, para que todos esses sejam responsabilizados e punidos.